No Saber Direito desta semana, Regina Beatriz Tavares da Silva apresenta um curso sobre direito de família. A professora aborda a constituição e extinção do vínculo da união estável. Fala também dos efeitos e dissolução do casamento. Filiação, guarda, alienação parental e alimentos assistenciais também são temas do curso. Veja agora a aula 4. Bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Regina Beatriz Tavares da Silva. Há 44 anos me graduei em Direito na Universidade Mackenzie. Desde então exerço a advocacia, especialmente na área do direito de família, além do direito das sucessões, do biodireito e da responsabilidade civil. Logo no início da minha carreira profissional, comecei também a lecionar e, na Universidade de São Paulo, obtive os títulos de mestre e doutora em Direito Civil. Depois, meu pós-doutoramento foi realizado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Biodireito. Assim, aliando a advocacia à academia, tive muitas experiências importantíssimas na área do nosso curso e que me levaram a verificar a necessidade de fundar uma associação, que foi fundada no ano de 2013, a Associação de Direito de Família e das Sucessões, a ADEFAS, e eu quero aproveitar essa oportunidade para apresentar o primeiro livro que foi editado pela ADEFAS, Família e Pessoa, uma questão de princípios. Com vários autores, essa edição da YK traz muitos dos temas que nós estamos examinando nesse curso, e não só no direito brasileiro, mas também em outros países. A nossa associação ADEFAS sempre busca uma comparação entre os sistemas jurídicos de vários países. Temos que aprender com outros países e outros países também têm que aprender conosco. Além dos livros que a ADEFAS escreveu por meio dos seus associados, nós temos uma rede social que pelo Instagram é chamada ADEFAS pela Família, também rede social no Facebook e no LinkedIn. Podem encontrar outros conteúdos também na minha rede social, DRA Regina Beatriz, no Instagram. Vamos então, nesta nossa aula, tratar de um tema muito importante no direito de família, o tema da guarda. Guarda que tem ao seu lado o regime de convivência. Então, vamos falar da guarda e do regime de convivência. De quem não tem a guarda dos filhos ou mesmo tem a guarda compartilhada. Como é que os pais, os genitores, convivem com os filhos depois de uma separação? Essa é a matéria. E vamos também falar do abandono, chamado abandono afetivo, e da alienação parental. Assim, começamos pelo poder familiar. O que é poder familiar? É um feixe de deveres e de direitos dos pais em relação aos filhos e dos filhos em relação aos pais. Nós temos no artigo 1634 do Código Civil, para esta aula, que citar a direção e a criação dos filhos, portanto, a educação dos filhos, um dos principais atributos do poder familiar, o exercício da guarda, unilateral ou compartilhada, conforme o caso,
a concessão ou não de consentimento para viagem ao exterior, o que já havia há muitos anos no ordenamento jurídico, muito antes do Código Civil, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando um filho viaja ao exterior, uma viagem que seja por 1 mês, por 2 meses, o tempo que for, não mudança de domicílio, mesmo que seja uma viagem eventual, é necessária a autorização de ambos. E houve a introdução no Código Civil por uma lei de 2014, Lei 13.058 de 2014, em que eu fiz uma sugestão legislativa que foi acolhida, de também colocar ali no artigo 1634 um outro atributo do poder familiar: a concessão ou não de consentimento para mudança de domicílio de um filho, de sua residência permanente, para outro município, para outra cidade. Fiz essa sugestão porque não era incomum, antes desta norma existir, que o detentor da guarda do filho, ou a detentora da guarda do filho, se mudasse de cidade ou de estado e levasse o filho consigo, afastando-o do outro genitor. Com essa norma, é obrigatória a autorização do outro genitor ou o suprimento judicial dessa autorização para que essa mudança ocorra, sob pena, inclusive, de perda da guarda do filho. O Brasil é imenso, né? Podem imaginar uma mudança do Rio Grande do Sul para um estado no norte do Brasil. Um afastamento que ocorreria, obviamente, do filho em relação ao outro genitor. Mas a regra não pode trazer exceções, ela tem que ser genérica e, portanto, no caso, para outro município, mesmo que seja um município próximo àquele do primeiro domicílio ou da primeira residência. Pela Constituição Federal, artigo 226, parágrafo 5º, assim como pelo artigo 5º da nossa lei maior, homens e mulheres são completamente iguais perante a lei, uma igualdade absoluta. E também no casamento, obviamente, também na união estável, também, portanto, nas relações de família. Guarda é um direito e um dever. Aliás, como vimos, poder familiar, dentro desse atributo também da guarda, nós temos ali uma natureza dúplice. É dever de guardar o filho e é um direito à guarda do filho. Ter o filho, então, sob os seus cuidados e responsabilidade, cuidando da sua formação, na educação, na saúde, na alimentação e em tudo mais de que os filhos necessitam. Nós devemos considerar tanto a guarda como o regime de convivência de quem não tem a guarda ou na guarda compartilhada também é necessário o estabelecimento de regime de convivência, em várias hipóteses: filho oriundo de casamento, filho oriundo de união estável e filho oriundo de uma relação que não seja de casamento ou de união estável, uma relação entre namorados ou mesmo numa relação eventual. O poder familiar existe em todas essas hipóteses, a princípio, de ambos os genitores perante os filhos, mesmo nas relações eventuais. E vamos tratar especialmente das espécies mais praticadas no direito brasileiro. As duas espécies que são guarda unilateral, de um só dos genitores, e guarda compartilhada, de ambos os genitores.
A guarda unilateral é exercida por um só, cabendo ao outro o direito de conviver com o filho, hoje em dia chamado regime de convivência, que antigamente se chamava direito de visitas. Só que não é apenas uma visita, é uma convivência, por isso a mudança da denominação. E a guarda compartilhada, que é exercida pelos dois genitores, que participam igualmente na educação e de todos os deveres e direitos perante o filho. Aqui também, repito, deve ser regulamentado o regime de convivência. Veremos no curso desta aula até mesmo as razões para esta regulamentação. A guarda compartilhada, ela foi introduzida na legislação brasileira em 2008, quando o Código Civil foi alterado para que ela fosse considerada também no Código Civil e não só em decisões dos juízes na jurisprudência brasileira, com base na doutrina, que já defendia antes de 2008 a guarda compartilhada. A guarda compartilhada é a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres dos genitores de maneira compartilhada. Isto não significa divisão igualitária de tempo. O tempo de convivência dos genitores numa guarda compartilhada com os filhos dependerá das circunstâncias do caso, inclusive da disponibilidade de tempo, além de um dado fundamental, que é a aptidão. O Código Civil estabelece expressamente que, para o exercício da guarda, é necessário que o genitor tenha aptidão, esteja apto ao exercício da guarda. E aptidão tem um conceito, obviamente, amplo, né? Ou seja, que possa exercer a guarda do filho, que possa dele cuidar em todos os sentidos. E eu quero trazer um pouco dessa evolução na guarda de filhos, que foi muito importante no direito brasileiro, inclusive com o Código Civil vigente. Antes do Código Civil atual, que entrou em vigor no ano de 2003, se um dos cônjuges descumprisse o dever do casamento, o filho menor ficaria automaticamente com o outro cônjuge. E se ambos descumprissem deveres conjugais, o filho ficaria com a mãe. Essa preferência dada à mãe era de uma época em que a sociedade era diferente da sociedade atual. A mãe era a cuidadora e o pai era o provedor. Os tempos mudaram muito e nós temos hoje em dia uma igualdade entre homens e mulheres, inclusive no exercício da guarda de filhos. Esse é o princípio, a igualdade, levando-se em conta quais são os interesses dos filhos. Ou seja, como é que se pode preservar o bem-estar de um filho? É daí que se parte para a fixação da guarda e para o regime de convivência. Não há mais interferência nenhuma do descumprimento de deveres, sejam do casamento, sejam da união estável, na fixação da guarda. Não há uma prevalência feminina. Há uma preferência legal em relação à guarda compartilhada e mãe e pai, efetivamente, hoje em dia, na maior parte dos casos, posso dizer, são cuidadores e provedores. Mas nem sempre os dois com a mesma possibilidade de exercício de guarda, não é?
Por vezes um cuida mais, um zela mais pela educação, pela formação do filho, e é isso que vai balizar a fixação da guarda compartilhada, do regime de convivência ou, por vezes, inclusive, da guarda unilateral. Quando eu falo que não há interferência do descumprimento dos deveres do casamento ou da união estável, eu preciso observar que em casos de violência doméstica, não se deve estabelecer logo de início a guarda compartilhada. É preciso que, mesmo que haja indícios de violência doméstica, não haja ainda uma condenação por prática de violência doméstica, é preciso estabelecer a guarda unilateral. Essa é a legislação atual. E claro que violência doméstica é descumprimento gravíssimo de dever do casamento e da união estável, e em qualquer outra relação que possa existir e que seja de natureza afetiva, como no próprio namoro, do qual advém o nascimento de uma criança. Essa evolução no direito brasileiro, com o Código Civil, ela foi, como eu já disse, muito marcada pela Lei de 2008, a Lei 11.698, que introduziu a guarda compartilhada no direito brasileiro, na legislação brasileira, a ser estabelecida segundo a norma da época sempre que possível. Esse sempre que possível passou a ser interpretado pela jurisprudência somente na hipótese de acordo, de concordância entre os genitores sobre a fixação da guarda compartilhada. Claro, fique que, na hipótese de acordo, não precisaria nem haver a previsão legal, né? Porque, naturalmente, como acontecia já antes dessa lei, quando havia acordo, quando havia concordância, quando havia boa relação entre os genitores depois de uma separação, a guarda compartilhada acabava acontecendo até no plano dos fatos. Pai e mãe continuavam a cuidar do filho como se estivessem ainda casados ou como se ainda vivessem numa união estável. Então veio uma mudança no Código Civil por uma lei de 2014, a Lei 13.058, que introduziu uma outra regra. A regra do artigo 1584, segundo a qual, quando não houver acordo entre mãe e pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada. Então, o que hoje a lei estabelece é a aptidão. Mesmo quando não há uma concordância entre os genitores, a guarda poderá ser fixada pelo juiz de maneira compartilhada. A aptidão, repito, não é só disponibilidade de tempo. O genitor apto ao exercício da guarda deve ter condições de propiciar ao filho cuidados em tudo de que ele precisa, desde carinho, desde afetividade, que leva à afinidade, à boa relação, que se entende como cuidado, né? Chamado dever de cuidado pela jurisprudência atual, cuidados com a saúde, cuidados com a educação, cuidados com tudo que é necessário para a boa formação de uma pessoa, né? A pessoa do filho. Isto é aptidão. E, desse modo, a falta de acordo entre os genitores não inviabiliza a guarda compartilhada. Sendo que, se a guarda compartilhada não puder ser estabelecida, é uma preferência legal sem dúvida, é o ideal, mas nem sempre há como estabelecer, aí a guarda será unilateral de um dos genitores. Essa preferência pela guarda compartilhada
ela inclusive está presente nos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, desde que haja, repito, aptidão. E já citei, mas tenho que repetir. Quando se fala em guarda compartilhada, muitas vezes a ideia que surge, mas é uma ideia equivocada, é de que o tempo de convivência dos genitores com o filho terá que ser dividido igualmente, divisão igualitária. Mas não pode ser assim. É o princípio da prevalência dos interesses do bem-estar do filho que vai determinar, inclusive na guarda compartilhada, o tempo de convivência. Aí entra, sim, a própria disponibilidade de tempo. É um dos fatores, mas não é o único, né? Às vezes, quem tem menos tempo tem mais aptidão para ter mais tempo na convivência com o filho. Pensão alimentícia é outro equívoco que vemos com uma certa constância. A guarda compartilhada exoneraria o genitor do pagamento de pensão. Não. Continua o dever de pagamento de pensão ao filho por aquele que tem condições em fazê-lo. Então, guarda compartilhada não exonera o genitor do pagamento de pensão alimentícia. Falamos da jurisprudência e citamos sempre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que é, via de regra, a instância máxima onde chegam os processos, as ações, os recursos das ações de família, salvo aqueles que podem chegar à Suprema Corte, daí as teses de repercussão geral, que temos visto no decorrer das nossas aulas anteriores. E cito aqui um acórdão de relatoria da ministra Nancy Andrighi, bastante interessante, em que a guarda compartilhada, a frase, é o ideal a ser buscado no exercício do poder familiar entre pais separados, sempre tendo em vista o melhor interesse do menor. Inclusive na hipótese de falta de consenso. E até mesmo quando os genitores moram em locais distintos. Até mesmo quando um dos genitores, pelas mais diversas razões, mora num país e o outro mora em outro. Porque a responsabilização conjunta são as decisões dos dois sobre qual será a escola que o filho vai cursar, se há necessidade de mudança de escola, quais são as atividades extracurriculares, quais são os cuidados com a saúde, quem será o médico que tratará da saúde desse filho, o pediatra ou a pediatra, enfim, tudo isto não impede o exercício da guarda compartilhada, lembrando que não é compartilhamento de tempo, né? É compartilhamento de decisões. E quando não é possível esse compartilhamento, caberá ao juiz decidir a respeito da escola, a respeito do pediatra ou do terapeuta, e aí teremos possivelmente até a impossibilidade do exercício da guarda compartilhada, né? Mas tudo a depender do caso. Modificação de guarda e de regime de convivência sempre é possível, porque vigora uma cláusula, tanto na guarda quanto no regime de convivência, que se chama rebus sic stantibus. Enquanto as circunstâncias são as mesmas, a guarda se mantém do modo em que foi fixada, seja por acordo, seja numa decisão judicial, numa ação em que tenha havido contraditório, seja em relação ao regime de convivência. Essa decisão, ela não faz coisa julgada material. Ela faz coisa julgada somente formal. Ou seja,
por essa cláusula rebus sic stantibus, mudando as circunstâncias, pode mudar a guarda, pode mudar o regime de convivência, sempre tendo em vista os interesses e o bem-estar dos filhos. E aí, passando para o abandono afetivo. Conhecida esta expressão como abandono afetivo, que a rigor é falta de cuidado em relação ao filho, não é? Que afeto é sentimento. Então, no Superior Tribunal de Justiça, inclusive, os acórdãos são no sentido de que vamos usar essa expressão afeto, afetividade com muito, né? Com muito cuidado jurídico, né? Sem fazer trocadilho. Por quê? Porque são questões objetivas que aparecem nos processos judiciais, né? Não é falta de sentimento, é falta de cuidado em relação ao filho, mas que passou a ser denominado abandono afetivo. É o descumprimento pelo genitor do dever direito de ter o filho em sua companhia, de cuidar do filho, mesmo não tendo a guarda do filho. Esse dever não deixa de existir, porque quem não é guardião na guarda unilateral continua com o poder familiar e, portanto, continua com o dever, direito de conviver com o filho. E o descumprimento desse dever direito de ter o filho em sua companhia pode gerar a reparação de danos morais e materiais, ou seja, a condenação daquele que abandonou o filho no pagamento de uma indenização. Falta de cuidado, falta de visitas regulares, não acompanhamento da educação, da formação do filho, dever de cuidado, sempre lembrando que dano moral tem como critérios de fixação uma compensação, no caso ao filho, do sofrimento e, ao mesmo tempo, um desestímulo ao genitor que o abandonou. Tem uma natureza pedagógica a condenação no pagamento de indenização por dano moral. E dano material é o prejuízo, não é? Prejuízo econômico. Por exemplo, terapias ou tratamentos psicológicos que o filho tenha que realizar em razão do abandono. Volto a repetir que regime de convivência com o filho é não só um direito, mas é também um dever. E nós temos um caso paradigma que começou no Tribunal de Justiça de Minas Gerais na década passada e, aliás, retrasada. Nós, às vezes, perdemos um pouco a noção do tempo. E, nesse caso, que começou ali em Minas Gerais, primeira instância, segunda instância, um pai que se manteve afastado do filho em razão do nascimento de sua segunda filha, que era proveniente, esta segunda filha, de outra relação, e acabou, portanto, abandonando o filho. E o menino, então, com 6 anos, tentou uma reaproximação até os seus 15 anos de idade do pai, quando então passou a apresentar problemas emocionais oriundos da ausência paterna. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou o pai ao pagamento de indenização na época, lá nos idos de 2004, nos idos de 2004, 2003, ao pagamento de uma indenização de R$44 mil. Imaginem, naquela época, o significado deste valor. Um valor que é mensurado, né, de acordo com as circunstâncias de cada caso, né, condições econômicas, claro,
condições financeiras, gravidade do ato, são vários parâmetros para a fixação da indenização pelo dano moral. Só que houve recurso ao Superior Tribunal de Justiça do pai, que conseguiu assim revogar a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais de condenação do genitor no pagamento daquela indenização. Por quê? No Superior Tribunal de Justiça, esse acórdão foi muito, não no superior, esse acórdão pela comunidade jurídica foi muito, enfim, criticado, né? Mas não merecia crítica alguma, no meu modo de ver. Porque o fundamento da ação foi mal colocado. Foi colocado o fundamento de que o pai tinha o dever de amar o filho. A causa de pedir seria um dever de amar e não um dever de cuidar. E claro que o Superior Tribunal de Justiça não pode abrir a porta, escancarar a porta para demandas em que se alegue falta de amor. Amor é sentimento. Essa foi a razão. Lá, este acórdão dos idos de 2005, né? Fundamentado exatamente na errônea causa de pedir, né? Que acabou revogando a decisão do Tribunal de Justiça Mineiro. Temos muitos outros acórdãos do Superior Tribunal de Justiça posteriores que acolhem a tese da indenização não tese de repercussão geral, tese doutrinária sobre a indenização no caso de abandono afetivo, mas sempre dentro deste conceito de falta de dever com o dever ou descumprimento do dever de cuidado. E o prazo prescricional dessa pretensão reparatória no abandono afetivo começa a fluir a partir da maioridade do autor. Um acórdão do STJ, muito bem colocado também, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. Temos acórdão relatado pela ministra Maria Isabel Galotti, também muito importante, em que a ministra Galotti coloca de maneira clara, objetiva, não há dever jurídico de afeto, de cuidar afetuosamente. Há, sim, um dever objetivo de cuidado. Não é só o abandono afetivo que gera o direito, ou pode gerar o direito à indenização. Também o abandono material, a falta de prestação de assistência material ao filho, aquele alimentante que descumpre o dever de alimentar, de prestar alimentos, de pagar pensão alimentícia ao filho, em certas circunstâncias pode levar a sua condenação em indenização, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça na relatoria do ministro Raul Araújo. Não podemos esquecer da suspensão do poder familiar e da perda do poder familiar, estão previstas no Código Civil, nos artigos 1637 e 1638. A perda, no caso da prática de maus tratos físicos, de deixar o filho em abandono ou de praticar atos contrários aos interesses, ao bem-estar do filho, pode gerar a perda do poder familiar. Ou então, se não a perda definitiva, a sua suspensão. Agora, passamos à alienação parental. Tem sido muito debatida a alienação parental, inclusive no Congresso Nacional. Nós temos no direito brasileiro uma regulamentação da alienação parental por uma lei do ano de 2010, a Lei
sobre alienação parental, Lei 12.318 de 2010, que diz: considera-se alienação parental a interferência na formação psicológica da criança e do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores ou mesmo pelos avós para que repudie o outro genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com o genitor ou a genitora. Infelizmente, há casos de alienação parental praticados não só pela mulher que exerce a guarda, mas também pelo homem, às vezes até sem o exercício da guarda. Sempre igualdade entre homens e mulheres, até nos atos que não são nada recomendáveis e que são efetivamente ilícitos. Essa lei exemplifica as hipóteses de alienação parental, não são taxativas. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor, do exercício da maternidade ou da paternidade, a própria lei fala, né? Na possibilidade da mãe sofrer alienação parental. Dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato da criança ou do adolescente com o genitor, dificultar o exercício do direito de conviver com o filho, omitir deliberadamente do genitor informações pessoais relevantes, como informações escolares, médicas, apresentar falsa denúncia contra o genitor, mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando dificultar a convivência. Então vejam que já naquela lei de 2010, antes da introdução daquela norma que modificou o Código Civil no poder familiar e que impede agora a mudança de município sem o consentimento do outro genitor, né? Ou sem o suprimento judicial da sua outorga, já nessa lei de 2010, desde então já era considerada alienação parental essa mudança de domicílio para local distante sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com avós. Aqui eu quero observar o seguinte: embora não esteja falando propriamente neste momento da alienação parental, isso não significa que a recusa não possa ser suprida por um juiz, porque por vezes é necessária a mudança de domicílio do filho. E existem muitas decisões judiciais sobre suprimento da outorga do genitor, do outro genitor, para a mudança de domicílio do filho menor. Mas vejam o que fala a Lei de Combate à Alienação Parental, sem justificativa, né? E hoje em dia, pelo Código Civil, é necessária a prévia autorização ou prévio suprimento judicial do consentimento. Segundo essa lei, se houver indício de ato de alienação parental, o juiz, tanto a requerimento da parte como de ofício, poderá tomar medidas provisórias necessárias e com urgência. Por que isto? Por que a lei prevê essa possibilidade de tutela de urgência judicial em medidas que serão vistas a seguir? Porque depois que a alienação parental está instalada, depois que o filho está efetivamente afastado, né, do genitor, durante anos, e um processo judicial pode demorar alguns anos, até que venha uma sentença, muitas vezes, se não na maior parte das vezes, a recuperação da relação com o genitor se torna impossível, porque o filho já está alienado. E é por isto que esta lei veio a ser aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República da época, estabelecendo sanções como declarar a ocorrência da alienação parental e advertir
o alienador. A advertência significa: não faça mais isto porque virá uma sanção mais grave. Ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. Estipular uma multa ao alienador. Determinar o acompanhamento psicológico. Determinar a alteração da guarda unilateral para a guarda compartilhada, ou até a inversão da guarda unilateral do alienador em favor do alienado. E determinar a fixação cautelar, nos casos que é necessário, do domicílio da criança ou do adolescente. Como eu disse anteriormente, essa lei chamada Lei sobre Alienação Parental, ela vem sendo muito debatida no nosso país e no Congresso Nacional há inclusive um projeto de lei, que é o projeto 1372 de 2023, no Senado, está em tramitação, passando pelas diversas comissões do Senado, em que a proposta seria de revogação da lei que eu chamo Lei de Enfrentamento à Alienação Parental. Esperamos que o Congresso Nacional reflita muito a respeito de modificações nessa lei. Esperamos que não revogue essa lei, mas que a aperfeiçoe. As normas legais, com o passar do tempo, muitas delas precisam sim de aperfeiçoamento, não é? Pela aplicação da lei pelos tribunais, pelos estudos doutrinários a respeito de uma lei nova, como no caso era nova em 2010, com o passar de todos estes anos, há necessidade de alterações, mas que essas alterações sejam feitas para preservar a relação entre os dois genitores e o filho após a separação do casal. O filho precisa da mãe e do pai, desde que, obviamente, os dois tenham aptidão para o exercício da guarda compartilhada, ou mesmo que não haja essa aptidão, que seja uma guarda unilateral, não seja um caso de suspensão do poder familiar ou suspensão do direito de visitas, por exemplo, por maus tratos físicos. Então, cada caso é um caso, né? E deve ser analisado de acordo com as suas circunstâncias, sempre tendo em vista a preservação da pessoa que é menor de idade, porque é o filho que necessita dessa proteção maior. Guarda, regime de convivência, não se estabelece por uma preferência de gênero. Se estabelece em razão dos interesses e do bem-estar do filho. E nós temos que citar a própria Constituição Federal, cujo artigo 227 estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, além do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, a convivência familiar. Portanto, nós temos na própria Constituição Federal uma norma importantíssima que esperamos que o Congresso Nacional siga nessa apreciação ou reapreciação da Lei de Enfrentamento à Alienação Parental. É previsão constitucional e uma lei, mesmo que aprovada pelo Congresso Nacional, mesmo que sancionada pela Presidência da República, ela pode ser havida como inconstitucional pela Suprema Corte,
Demos vários exemplos nas aulas anteriores de normas que foram havidas como inconstitucionais pela Suprema Corte, de normas legais, formando-se teses de repercussão geral, ou onde foi feita uma interpretação conforme a Constituição Federal, em outras, mas sim temos na Suprema Corte ali a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade. E se não tivermos um instrumento legal para efetivamente propiciarmos esta convivência de ambos os genitores, desde que salutar, no sentido amplo dessa expressão salutar aos filhos, poderemos ter um retrocesso imenso nas relações entre os genitores e os seus filhos. Há casos de pedidos de declaração de alienação parental em juízo que não deveriam ser feitos? Há muitas ações judiciais que não deveriam ser promovidas porque não têm a fundamentação correta, estão fundadas numa causa de pedir que efetivamente não é o que acontece no plano dos fatos? Sim. Mas isto não significa que, porque existem alguns casos, até pode existir, eu particularmente, como advogada há 44 anos, não conheço, de perda de guarda de um filho por acusação de abuso sexual pelo pai, a não ser que essa acusação seja efetivamente falsa. E o que se fala hoje no Congresso Nacional é que são muitos os casos de perda de guarda da mãe que vai a uma delegacia de polícia e pede as providências necessárias em relação ao outro genitor por abuso sexual em relação ao filho. Não é isto que faz perder a guarda. O juiz tem muita cautela na aplicação de uma medida de perda de guarda. Pode ter havido erro judicial? Claro que sim, né? Mas isso não significa que esta lei não tenha que ser mantida no nosso ordenamento jurídico. E esse trabalho está sendo bastante examinado, realizado com muito cuidado pela ADEFAS, pela Associação de Direito de Família e das Sucessões, que está sempre presente nas matérias mais importantes, nas relações de família, nas relações sucessórias, no biodireito, dentro do biodireito, a reprodução assistida, que também foi objeto de aula anterior. Claro que numa alinhavada geral, porque este curso pretende fornecer informações sobre os principais pontos do direito de família. Então, um aprofundamento maior, repito, nas nossas redes sociais, nos livros que foram editados e publicados de autores que pertencem à ADEFAS, rede social ADEFAS pela Família no Instagram e também na minha rede social DRA, Regina Beatriz. Eu espero que possamos ter a presença, né, e a audiência de nossos telespectadores na próxima aula também, nossa próxima aula, que versará sobre alimentos. Alimentos nas suas mais variadas espécies. Pensa-se em alimentos, normalmente pensão alimentícia, mas vamos ver, existem outras espécies de alimentos, adotadas e reconhecidas no direito brasileiro. Vamos então ao quiz. Maria engravidou de uma relação de namoro com Antônio, sendo que nunca constituíram união estável. Quando a criança nasceu, Antônio imediatamente a reconheceu como filho.
Assinale a alternativa correta. A. Por não terem constituído união estável ou não terem sido casados, Antônio não tem direito de exercer o poder familiar. B. Antônio tem os mesmos direitos oriundos do poder familiar que tem Maria, inclusive o direito de conviver com o filho. C. Maria pode mudar de domicílio juntamente com o filho para outra cidade ou estado, sem o consentimento de Antônio. A alternativa correta é a B. Antônio tem os mesmos direitos oriundos do poder familiar que tem Maria, inclusive o direito de conviver com o filho. Por que a alternativa B é a alternativa correta? Porque, como vimos no decorrer desta aula, deste curso sobre direito de família, a guarda, o regime de convivência, deve receber a devida atenção em todas as situações, inclusive quando o filho não é oriundo de uma união estável ou de um casamento. André e Mário, que tiveram Marina durante a relação conjugal, se separam em razão da infidelidade de Mário. Andréa se recusa a permitir que Mário conviva com a filha por causa da infidelidade. Assinale a alternativa correta. A. A guarda da filha poderá ser compartilhada entre Andréa e Mário, a depender da aptidão de ambos os genitores. B. Andréa pode recusar que Mário conviva com a filha por causa da sua infidelidade. C. Em razão da infidelidade de Mário, a guarda deverá ser unilateral materna. A alternativa correta é a A. A guarda da filha poderá ser compartilhada entre André e Mário, a depender da aptidão de ambos os genitores. Juliana e Leandro tiveram um filho, Henrique, sendo que o casal se separou e Leandro passou a viver com Jaqueline, com a qual teve outros 2 filhos. Assinale a alternativa correta. A. Caso Leandro se afaste de Henrique, poderia justificar sua ausência na criação de Henrique para não ter conflitos com Jaqueline. B. Caso Leandro se afaste do filho, Henrique poderá pleitear indenização em face do pai. C. Leandro não continuará obrigado a prestar pensão alimentícia a Henrique, se não conviver com o filho. A resposta correta está na letra B. Caso Leandro se afaste do filho, Henrique poderá pleitear indenização em face do pai. Como vimos nesta aula, a convivência entre pais e filhos não é só um direito, é um dever. E a falta de convivência pode configurar um ato ilícito e gerar direito a uma indenização. Por isso, esta é a alternativa correta. Poderá ser pleiteada a indenização para compensar os danos morais e, se houver dano material, também reparar o prejuízo econômico ou financeiro. Terminamos, então, essa nossa 4ª aula do curso de Direito de Família, esperando que estejamos juntos na próxima, na 5ª e última aula do curso, que versará sobre alimentos nas suas mais variadas espécies. Até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br.
Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.